Olá, pessoal! Sejam bem-vindos no nosso projeto da FSSC 22000, agora na versão 6. Vamos falar sobre essa norma de uma forma bem completa, passar aí um plano para a implementação dos requisitos, para que vocês se organizem nesse processo, tá joia? Mas, para a gente entrar nesses detalhes, eu preparei essas duas aulas iniciais para contextualizar uma visão global da FSSC. Às vezes falta a gente entender, né, dentro de um contexto geral, o que é esse sistema de gestão, para que a gente possa, de fato, colocar os requisitos para funcionar. Então, essas duas primeiras aulas são importantes para te dar essa visão, para ampliar os seus horizontes e aí sim entender, né, passo a passo, cada requisito que a gente tem que trabalhar. E o mais legal de tudo é que essa visão sistêmica que a gente vai ter aqui, ela não vale só para a FSSC. Vale também para outras normas que a gente trabalha, internacionais, reconhecidas pelo GFSI, como a IFS, a BRC, por exemplo. Porque essas normas são similares, né? Dentro dos requisitos técnicos que são aplicados, elas têm muita similaridade. Então, entender essa visão do que é um sistema de gestão de qualidade e segurança de alimentos nos dá essa visão e nos abre, né, abrem essas portas para nós. Então, eu sempre gosto de falar sobre a certificação FSSC. Dentro aí eu citei o GFSI, porque vocês sabem que a FSSC é uma norma reconhecida internacionalmente. O GFSI é a Iniciativa Global de Segurança de Alimentos, que hoje, para nós, norteia essas questões de gestão, qualidade, né, de alimentos. Então, a gente tem ali as normas que são aprovadas, como se fossem normas, né, nós podemos dizer assim, normas de gestão que hoje são completas, que abrangem aquilo que o mundo inteiro está buscando. Então, quando eu tenho uma norma reconhecida internacionalmente, esse peso, ele é válido em qualquer lugar do mundo que você vá fazer um comércio do seu produto, vai ter algum tipo de negociação. Essas normas aprovadas, reconhecidas, né, pelo GFSI, elas são similares nesse sentido, porque é como se elas seguissem um checklist, uma cartilha do que essa iniciativa global prega, tá? Então, num contexto geral, uma norma reconhecida dentro aí do GFSI, reconhecida mundialmente, ela tem esses pontos que eu coloco aqui nessa figura, focado sempre ali no meio na saúde das pessoas, porque esses sistemas, eles começaram com esse propósito, em se preocupar, garantir alimentos que não causem danos para a saúde das pessoas, né? Pensar sempre na segurança do produto e na saúde do consumidor. Tudo começa ali, mas é claro que a gente não trabalha, é muito difícil a gente separar a segurança do produto com a qualidade, os aspectos de qualidade do produto, de aceitação, aspectos sensoriais, é difícil a gente separar uma coisa da outra. Tanto que agora, na FSSC versão 6, a gente já tem inserido esse contexto de qualidade. Eu já sempre, né, normalmente eu utilizo isso há algum tempo, essa visão de gestão da qualidade e segurança de alimentos. Quem já fez curso comigo sabe que eu sempre utilizo essa nomenclatura. Mas agora a gente está aí na versão 6, a gente tem esse aval agora, já dizendo, né, confirmando, a norma é sim uma norma para qualidade. Então, a gente tem aqui essa preocupação do produto sem contaminação, mas um produto de qualidade. E aí a gente tem a preocupação com a cultura, informar pessoas conscientes, criar um ambiente interno que seja propício para isso. Tendo essas pessoas, né, pessoas criativas, pessoas que têm a consciência da importância de todos esses fatores que são implementados. E isso, claro, sempre nos leva a pensar e ter processos limpos, processos higiênicos que possam prezar por essa qualidade que a gente tanto busca. Então, de fato, essa figura ela resume o que é um sistema de gestão da qualidade e segurança de alimentos, né, nessa visão. Aqui, ainda sendo um pouco mais abrangente nesse sistema de gestão, nós vamos encontrar aspectos que vão focar na legalidade. Então, obviamente, atendimento às legislações é importante para a gente que está pensando numa FSSC.
Toda a parte de comunicação interna, liderança, as definições dos setores, o tipo de gestão, os gestores das áreas, o foco no cliente também e nos consumidores, foco nas pessoas internamente, em criar esse engajamento, que também está ligado aqui com essa parte de comunicação e liderança, né? Aí a gente também vê uma ênfase na parte de redução de perdas, desperdícios de alimentos, o aspecto de qualidade, que a gente já falou, todo o aspecto de tomada de decisão e ações, ser rápido na tomada de decisão, ter uma equipe que pensa, que consegue agir corretivamente e preventivamente também, sempre buscando a melhoria contínua, promovendo essa cultura interna. Então, a gente sabe que um sistema de gestão como esse, ele é muito dinâmico e depende das pessoas. Então, promover a cultura significa fazer com que as pessoas realmente entendam, criem a consciência da importância de tudo isso que é feito, né? E não entendam isso como, mais uma coisa burocrática, ou isso aí é só para uma certificação, um certificado na parede. Não, entendam isso de fato como a base para a gente ter um sistema rodando, para a indústria funcionar. Isso tudo resume o que é um sistema de gestão da qualidade e segurança de alimentos. Dentro dos requisitos que a gente vai estudar, a gente tem aspectos que se misturam aqui entre esses tópicos que eu falei. Eu sempre falo também sobre isso, gosto de reforçar. Uma empresa que ela é certificada, ela tem uma visão no mercado diferenciada, né? E é importante a gente falar isso porque quando eu tenho um certificado, claro, isso significa que eu sou avaliado por outras empresas, significa que eu passo por auditorias das certificadoras. Isso gera uma confiabilidade dos processos, que aquilo que eu criei e estou desenvolvendo no meu dia a dia é avaliado por um terceiro, eles são acompanhados anualmente. Então, logo, né? Tem uma confiança, não sou só eu que estou falando, eu sou avaliado também. E para que isso aconteça, é claro que eu preciso de uma equipe com senso crítico. E a gente tem essa visão, porque para trabalhar isso, até no começo, quando você começa a trabalhar com uma certificação, é claro que o engajamento das pessoas não é tão fácil assim, né? Na verdade, isso nunca é tarefa fácil. Mas com o passar dos anos, a tendência é que isso vá melhorando. E você, de fato, vai tendo pessoas que têm um senso crítico mais apurado. Você, de fato, vai tendo responsabilidades definidas. Você vai conseguindo organizar e administrar isso melhor, tendo isso, né, de forma clara. Então, é uma visão positiva de uma empresa certificada que o mercado tem. Obviamente que não é um processo fácil e nem significa que todas as empresas que são certificadas são perfeitas. Elas são empresas que têm problemas, têm situações para gerenciar, ocorrências, incêndios para apagar. A gente até escuta, né, falar, nossa, tal empresa teve um recolhimento, uma situação de contaminação, mas como? Certificada na FSSC, né, ou na IFS? Como assim? Porque as empresas certificadas, elas não estão isentas de problemas. Os problemas vão acontecer, vão continuar acontecendo. A diferença é que quando eu tenho essa responsabilidade, isso significa que eu vou olhar mais atentamente aos problemas, vou responder mais rápido aquilo, porque as pessoas também estão envolvidas e eu preciso sanar aquilo quanto antes e, mais do que isso, evitar que aquilo aconteça novamente. Então, eu não estou livre dos problemas. Claro que todo o sistema que a gente constrói, ele é preventivo, é para que a gente evite esses problemas. Mas não estamos sujeitos a passar por isso. E aí teremos, então, toda uma estrutura para resolver de forma mais rápida, gerando um menor impacto negativo possível para as pessoas, para os consumidores e todos que estão envolvidos. Não é um processo fácil, né? Ter um sistema de gestão rodando exige da gente uma série de documentos, controles, sistemas implementados, mas com o tempo você vai conseguindo consolidar uma base do sistema de gestão. E a FSSC das normas, ela é a que mais traz esse foco de gestão e trabalha muito essa questão do risco dentro da gestão, né? Nós sabemos que o risco, ele é o efeito da incerteza. Isso, na verdade, qualquer decisão que você toma, nessa figura eu resumo isso, né? Situações do dia a dia, nossa rotina e decisões importantes, mudanças, situações que eu tenho que
resolver no meu cotidiano, eu sempre vou ter um risco envolvido. Sempre. Eu nunca sei exatamente se vai dar tudo certo ou se vai dar errado, que ponto que está sujeito a dar certo ou errado. A gente não tem a certeza absoluta, a gente não tem essa clareza. Mas a gente tem a visão do que pode acontecer. E é essa visão crítica que a gente precisa desenvolver nas nossas equipes. Saber que tudo isso tudo leva a um risco que pode gerar efeitos positivos e efeitos negativos. Mas qual é a nossa missão dentro de um sistema como esse? É sempre olhar preventivamente para as questões positivas que podem acontecer dali, que eu possa enxergá-las antes que elas aconteçam, gerando oportunidades, visualizando oportunidades. E da mesma forma, as coisas ruins, que eu possa também identificar antes que elas aconteçam, para que eu consiga criar controles preventivos, para evitar problemas, evitar situações mais desastrosas e até o efeito negativo propriamente dito. Tudo que eu consigo enxergar antes, eu consigo me prevenir ou até potencializar o resultado. Essa é uma visão, isso é uma questão de gestão que a gente vai trabalhar lá na ISO 22000, que está embutida nos requisitos da ISO 22000. É difícil, às vezes, a gente entender isso na prática. Puxa vida, o que é isso na prática? Vamos ter um método, eu vou apresentar para vocês uma ideia de como pensar sobre isso, mas, na verdade, é mais simples do que a gente imagina. A gente desenvolver o pensamento, o raciocínio baseado em risco é a gente estar aberto a essas questões. A gente conseguir enxergar o risco em cada ação, cada passo que eu der, e aí visualizar tanto o que pode dar errado quanto o que pode dar certo. Isso, por exemplo, quando você faz um planejamento de mudança, você vai fazer uma alteração estrutural, uma mudança de layout, é uma situação que vai modificar algo que existe hoje. Então, é um momento que você pode pensar, peraí, vamos pensar nos riscos. Quando eu desenvolvo um produto novo, por exemplo, quando você tem que tomar uma decisão baseada numa devolutiva de um cliente ou uma solicitação específica de um cliente, vários momentos, na execução de todo esse sistema, nós vamos ter situações para pensar. E aí, ter esse senso crítico é saber enxergar o que pode vir de bom e de ruim. Nós vamos utilizar uma técnica lá na ISO 22000 do SWOT para poder trabalhar com risco, trazendo isso um pouco de uma forma mais palpável. Mas o que eu quero dizer é que isso está embutido em qualquer coisa que você fizer. Vai fazer uma mudança no seu processo? Pare e pense. Quais são os riscos envolvidos? O que pode dar errado e o que pode dar certo? Pensando nisso, você consegue prevenir o ruim e potencializar o bom, tá? Então, é deixar aí na cabecinha de vocês, plantar essa semente, que isso é algo do cotidiano. Não é uma coisa engessada, que tem que estar sempre em um formulário. Não, isso é o jeito que a gente vai aprendendo a lidar com o dia a dia dentro de um sistema de gestão. Bom, no cenário de alimentos, dentro da cadeia de alimentos, aqui nós vamos falar também nas particularidades para o setor de embalagens, que são similares ao que a gente vê no de alimentos. Nós temos aqui que sempre buscar os resultados pretendidos, a gente tem esses resultados para alcançar, com essa ideia. Vamos lá, aumentar efeitos positivos, prevenir os negativos. Isso gera melhoria. Quando eu enxergo isso, eu consigo modificar um procedimento, modificar um controle, melhorar um sistema de gestão que eu tenho. Promover a melhoria contínua. E prevenção é a palavra-chave, porque todo o sistema ele é construído, os requisitos, tudo é construído pensando o que a gente pode fazer para minimizar situações críticas. Pensando com foco maior em segurança, e qualidade. Tudo que a gente faz, se eu falo em boas práticas de fabricação, ele é um sistema preventivo. Se eu falo num programa de riscos, um food defense, que nós vamos falar, um fraude, as minhas ações, elas são preventivas, são para olhar para aquilo. Claro que eu tenho, dando tudo errado, eu tenho que agir corretivamente, mas dentro se a gente seguir tudo que traz uma norma como essa, a tendência de dar algo errado ela é baixa. Essa é a questão.
Bom, então vamos lá, né? Vamos reforçar o propósito maior desse sistema, que é preservar a saúde lá do consumidor. Mesmo que você não produza o alimento direto para a ponta, mas você produz um insumo, algo que vai entrar em contato com o alimento que vai chegar no consumidor, sendo uma embalagem, sendo um rótulo, sendo um insumo, um aditivo, a preocupação é que aquilo, ao se integrar ao alimento que será consumido, esteja seguro e de qualidade, que é um ponto agora que a gente vai trabalhar também, bem fortemente. Bom, claro que para isso exige uma organização. Não adianta a gente querer, poxa, eu trabalho direitinho, eu vou seguir os controles, eu não deixo que nada de errado aconteça. Isso é importante, mas nós temos que organizar, nós temos que criar essa gestão interna por meio de documentos, começando pelo documento maior, que é a Política da Qualidade e Segurança de Alimentos, que nós vamos falar na ISO 22000. Depois a gente vai ter manuais, a gente vai ter procedimentos, a gente vai ter instruções de trabalho, a gente vai ter planos, registros, a gente vai ter várias coisas que são construídas para que a gente possa fazer isso rodar. Não é para tornar burocrático, é simplesmente porque também, se a gente deixa tudo na cabeça, como é que nós vamos lembrar de tudo que a gente tem que fazer? E se a gente deixa na cabeça, como que a gente vai passar também de um para outro? Então, ter isso por escrito é inevitável, a gente não vai fugir da documentação, de pensar em controles, tá? Isso faz parte, gente, não adianta. Mas, eu sempre falo, isso não é o mais importante, ele é o nosso norte. O que eu preciso mesmo é fazer isso acontecer na prática. Então aí, a FSSC 22000, ela é uma norma que tem 3 documentos, né? Então a gente precisa pegar, a gente não tem uma lista única que a gente pega lá, um checklist e vai do começo ao fim. Não, a gente tem que pegar a ISO 22000, depois pegar a ISO TS, daí pegar os requisitos adicionais, juntar tudo, forma a FSSC. Mas nós vamos trabalhar numa ordem aqui que isso fique mais claro para vocês, tá? O que acontece? A ISO 22000, ela é o que dá a base do sistema de gestão. A ISO 22, ela vem muita similaridade, né, com a ISO 9001. E ela é uma norma que traz a gestão do sistema do começo ao fim. Fala de gestão de risco, fala de liderança, de comunicação, até a parte operacional e depois a avaliação de desempenho, melhoria. Ela traz o ciclo PDCA, que a gente tanto conhece há tantos anos, embutido nela. Então, ela é a nossa base, por isso a gente começa o estudo da FSSC por ela. Quando a gente chega no requisito 8 da ISO 22, que fala sobre a parte operacional, de lá é como se eu abrisse um parênteses e buscasse as informações que tem nas outras normas. Porque lá a parte operacional depende muito de cada setor. E lá dentro eu preciso abrir a ISO TS, é uma outra norma que só é específica, né? Específica para as boas práticas de fabricação. Todo o detalhamento de BPF está nessa norma. E aí a gente tem a norma para alimentos e a de embalagens, né? São as duas normas diferentes que a gente vai mostrar para vocês também. Essas duas normas, elas são compradas, tá, gente? Lá no site da BNT, a gente entra, compra. Não podemos reproduzir, a gente não compartilha aqui xerox ou nada dessas duas normas. Elas precisam ser adquiridas lá mesmo, no site da BNT, tá? Depois eu vou deixar para vocês certinho o nome, o ano, né, que nós estamos falando hoje. Então, essas são as normas compradas. Depois, os requisitos adicionais é um complemento que a FSSC, o esquema de certificação, vai escrevendo de tempos em tempos. Inclusive, foram eles que sofreram alterações agora para a versão 6. A ISO e a ISO TS permaneceram e os requisitos adicionais que sofreram alteração, né? Então, aqui a gente pode baixar lá no site, a gente tem a versão em inglês hoje. Temos algumas traduções que foram feitas, mas não são oficiais. A versão lá da FSSC hoje está em inglês. Mas a gente vai falar sobre todas elas, tá? Então, por enquanto, calma lá, a gente vai entrar nesse detalhe. Por enquanto, o que eu preciso que vocês entendam é que a gente tem 3 documentos para seguir. Vamos tentar seguir isso de uma forma ordenada, para a gente não ficar confuso. Como são 3 documentos, é inevitável que tenha coisas repetidas,
nos requisitos adicionais, a gente vai encontrar coisas que a gente já falou aqui na TS, que a gente já falou na 22.000, mas sempre com uma visão a mais, com algo complementar. Então, nós precisamos saber trabalhar com isso para não ficar meio pirado aí nessa organização. Bom, para a gente dar uma visão geral mesmo e a gente conseguir entender essa norma. Estamos aí, ISO 22000, 2019 foi a versão traduzida da norma, tá? E essa norma, ela tem 10 capítulos, começando os primeiros aqui, 1, 2 e 3, são capítulos não auditáveis. Lá eu falo do escopo, né, que tipo de empresa que pode se certificar na ISO, porque é uma empresa, ela pode se certificar na ISO 22000. Claro que hoje, para uma indústria de alimentos, não é interessante. Se você vai buscar uma ISO, depende de questões comerciais, né? Tem gente que ainda busca, mas é melhor que você já se prepare para uma FSSC, que aí você já está abrangendo todas as outras questões que são consideradas reconhecidas internacionalmente. Bom, então aqui esses três primeiros fala justamente disso, né, das empresas que podem se certificar, referências normativas e termos e definições. Gente, peguem a ISO 22, leiam os termos e definições, é sempre importante. Eu não vou falar aqui desses termos um por um, porque ao longo da nossa conversa sobre a norma, as formas de implementar, a gente já vai embutir na nossa conversa e explicação. Então, ficaria um tanto quanto maçante se eu falasse dessas definições aqui, tá? Por isso, deixo aí para vocês, para estudarem, dar uma lidinha lá. Esses são requisitos, então, introdutórios. Agora, a partir do 4, a gente vê nitidamente um PDCA funcionando dentro da ISO 22000. No capítulo 4, 5, 6 e 7, a gente está na etapa de planejamento. A gente vai falar sobre contexto da organização, liderança, planejamento, apoio, sistema de apoio, tudo que eu preciso para planejar um sistema. Claro que a gente vai entrar isso em detalhes, tá? Mas o que eu quero é que vocês tenham uma visão do que é esse sistema. Aqui no requisito 8, a gente vai para a operação propriamente dita. Então, aqui a gente tem todas as orientações do sistema APPCC e outros temas. E dentro desse 8 é que eu digo para vocês, vamos abrir um parênteses e aqui eu insiro os detalhamentos da ISO TS, que é a outra norma, e os detalhamentos dos requisitos adicionais que eu encontro lá no site baixando o documento. É como se eu fizesse, né? Como se eu abrisse a ISO 22 e colocasse todos esses aspectos aqui dentro. Por quê? O capítulo 9 e 10, eles são capítulos de gestão. O 9, ele nos ensina como fazer uma avaliação de desempenho de tudo isso que eu planejei e implementei. E o 10, como eu vou melhorar. Se eu avalio o desempenho, é claro que eu sei que se tá bom eu vou permanecer e se não está eu preciso melhorar. Então, é automático. E isso vale, a avaliação de desempenho e a melhoria vale para tudo que eu fiz. Tudo que está aqui dentro do requisito 8. Assim como esse planejamento inicial também vale para tudo que eu vou implementar aqui no 8. É por isso que eu digo, né? Como se no requisito 8 a gente abrisse realmente um parênteses para detalhar ainda mais aquilo que está ali. Na ISO 22 já tem bastante coisa no 8, mas eu adiciono tudo que eu tenho na ISO TS, tudo que eu vou ter nos requisitos adicionais. E esse é o meu sistema de gestão completo. Por isso que a ISO 22000, ela é o ponto de partida, a gente tem que entender bem certinho o que ela tem para nos dizer, nos ensinar, porque é ela que vai dar essa direção toda para nós, tá? Bom, rapidinho, gente, sobre a ISO 22. Eu vou dar essa visão para vocês, porque vai ser muito mais fácil quando a gente for estudar no detalhe a implementação desses tópicos, tá? Lá no capítulo 4, ele fala sobre contexto, entendendo o contexto. Gente, imagine aqui uma estrada, né? Imagine se perguntar para vocês assim, qual que é o caminho que eu devo seguir? A primeira coisa que eu vou te perguntar é para onde você vai, né? Onde você quer chegar? Se você não sabe onde você quer chegar,
e nem aonde você está hoje, qualquer caminho vale. Qualquer coisa que você fizer tá valendo. Então, esse exercício de entender o contexto que a gente está hoje é importante para a gente fazer essa avaliação, sabe? Bom, em que momento que minha empresa está? Onde eu quero chegar? Nessa trajetória de uma certificação, a gente já viu que a gente está em busca da qualidade, pelo menos aí em primeiro lugar a qualidade e a segurança dos alimentos, né, do produto. Então eu sei, eu já consigo visualizar esse caminho. Se eu consigo enxergar onde eu estou hoje, aí sim eu vou escolher o caminho que eu devo percorrer, que é planejar os passos, né? Para os passos, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que implementar para atingir. E aí aqui eu tenho várias coisas que ajudam, que nós vamos avaliar, nós vamos falar sobre isso, tá? Avaliação de partes interessadas, estudo de SWOT, tem várias coisas interessantes nesse capítulo 4 para a gente fazer. Mas conceitualmente é isso, eu preciso saber, peraí, minha empresa hoje está em que momento? Quanto falta para eu chegar a atingir essa qualidade e segurança de alimentos? Qual a melhor estratégia e caminho a seguir? É uma avaliação. No capítulo 5, ele já chama a gente para definir o propósito, porque ele fala da política. Além disso, também tem uma ênfase na liderança, no papel que as áreas assumem dentro desse sistema de gestão. Então, aqui a gente vai definir a política, que é o nosso propósito maior, que já vai me ajudar a esse caminho, né? A trilhar esse caminho que eu preciso, tá? Então, beleza. Depois, eu tenho lá no 6, são os passos para a gente chegar lá. Aqui, algumas coisas no meu planejamento vai me ajudando a subir esses degraus aí. Então, aqui eu vou falar sobre avaliação de risco e oportunidade, todo o detalhamento do objetivo da qualidade, avaliação de indicadores, planejamento de mudança. Eu já começo a me ajustar quais são esses passos, eu já começo a planejar o meu caminho. O 7 é a base de apoio, então aqui eu começo a definir também o que de mínimo eu preciso para conseguir trilhar um bom caminho, em termos de recursos, de documentos, de pessoas. Eu já consigo definir o que eu preciso, quais os meus recursos. E aí eu vou para o 8, operacionalizando tudo isso. Então eu já sei onde eu estou, já sei onde eu quero chegar, já estou planejando os meus passos, já sei o caminho. E agora eu vou operacionalizar. E a operacionalização dentro de uma indústria, ela é muito ampla, porque ela vai envolver todas as áreas e cada uma com as suas particularidades. Lá no setor de compras, eu tenho várias coisas para desempenhar que fazem parte desse sistema de gestão, né? Que estão conectadas a isso. Na área comercial, mesma coisa. Eu preciso encontrar essa operacionalização em todas as áreas, porque todo mundo está envolvido. Aqui entra a construção dos programas todos que vão nos ajudar realmente a chegar lá. E aqui sim o envolvimento com todas as áreas, sem dúvida nenhuma, é papel fundamental, tá? Aqui, por exemplo, né, se a gente pensar aqui na operação, a gente fala sobre calibração, rastreabilidade de recolhimento, programa de pré-requisito, o plano APPCC, validação, gestão de não conformidades, situações emergenciais. São vários temas, fora aquilo que eu disse para vocês. Abre o parênteses e puxa ISO TS e puxa requisitos adicionais. Então, pense no requisito 8 de operação como algo realmente bem amplo. E onde eu vou buscar a conexão? Por exemplo, quando eu trabalho rastreabilidade de recolhimento, claro que eu preciso fazer uma conexão grande com a qualidade e a produção. Eu tenho aqui a produção muito ligada na execução disso. Pessoal quando eu falo em calibração, eu vou precisar da área até aqui, coloquei qualidade, poderia ser o controle de qualidade. Quando eu falo em gestão de não conformidades, eu preciso de uma conexão muito grande com a área comercial, que pode ser que receba essas questões vindas de clientes, né? São vários exemplos, tá? Claro que depois a gente vai detalhar todos eles, mas o que eu quero dizer é que no requisito 8 de operação é onde eu vou fazer o negócio acontecer, então onde eu preciso criar programas, planos, controles, procedimentos envolvendo as áreas diversas da empresa, envolvendo todos os requisitos que a gente tem hoje.
Como eu disse, a gente abre um parênteses, né? Se eu abrir um parênteses, então, nesse 8, eu também acabo puxando os requisitos adicionais para me ajudar a criar a operacionalização do sistema. E os programas de risco vão entrar aqui. Eu tenho o estudo do Food Defense. E veja, para fazer um estudo de defense, gente, a gente tem que envolver muita gente. Coloquei alguns exemplos aqui, né? Qualidade, produção, RH, administrativo, TI, diretoria. Se eu quiser fazer um fraude, é qualidade, comercial, diretoria, financeiro. Aí eu tenho o monitoramento ambiental, que também preciso de conexões com qualidade, produção. Programa de alergênicos, qualidade, produção também. A parte de estudo de equipamentos que nós precisamos fazer aqui, que eu vou precisar de manutenção, vou precisar da produção. E também a gestão de fornecedores, que entra nesse sistema de risco aqui nos requisitos adicionais. Então, vejam, isso aqui, é como se eu abrisse um parênteses da minha norma e lá saísse do 8 e puxasse tudo que tem nos requisitos adicionais. E, continuando, outras situações que eu vou trabalhar, a parte de desenvolvimento, shelf life, ficha técnica, rotulagem, a parte de cultura e a parte de transporte e armazenagem. Fora isso, eu tenho todos os programas de pré-requisito embutidos aqui. Estrutura, limpeza, higiene, pragas, manutenção, potabilidade da água, resíduos, controle do ar, armazenamento, tudo que a gente encontra lá, né? Então, veja só, a operacionalização, e aqui eu deixei nos slides, sempre fazendo uma referência às áreas que poderiam estar envolvidas a esse tema, tá? Para quê? Para mostrar para vocês que é aqui no 8 que a conexão, ela começa a se formar. E que eu não faço nada sozinho, né? A qualidade, a gestão da qualidade não faz nada sozinho. Fechando o requisito 8, então, abrindo esse parênteses e jogando o pessoal da ISO TS, jogando requisitos adicionais, fechando tudo isso, aí eu vou o quê? Avaliar o desempenho, que nada mais é do que acompanhar os resultados de tudo isso que eu operacionalizei ao longo do tempo, criando auditorias internas, verificações de estratégias, reuniões de análise crítica, acompanhando indicadores. Porque se eu fiz acontecer um programa, eu preciso acompanhar o desempenho dele. Não adianta eu fazer um programa de limpeza lindo e maravilhoso, registrar, fazer planilha, se eu não analiso o desempenho dele. Tudo que eu executei no operacional, eu tenho que avaliar o desempenho. É para isso que serve o 9. E o 10, se eu avalio tudo que eu avalio o desempenho, obviamente me gera melhorias, me geram ações em cima daquilo. E aí sim entra a parte de gestão de não conformidades do sistema, ações corretivas, atualização de procedimento e tomadas de decisão para mudar, às vezes, de caminho. Aquela rota que a gente falou lá no começo, que a gente planejou, talvez ela tenha que ser modificada. As ações tenham que ser modificadas para que eu consiga atingir esse ponto que eu preciso atingir, né? Que eu quero chegar, certo? Então, o item 9... o requisito 10, desculpa, me dá isso, a melhoria. Bom, gente, percebam que a gente tá num ciclo de gestão que é totalmente estratégico, que depende das pessoas, e nós precisamos fazer isso. Nós, como pessoas da gestão da qualidade, precisamos fazer essas conexões. Então, até resumo aqui nessa figura, né? Primeiramente, a gente tem que ter muito claro quais são todos os processos que existem, quais são as áreas da empresa, os processos que estão sendo executados, como que é essa operacionalização, quem faz o quê, quem se relaciona com o quê, para que aí a gente possa trabalhar em conjunto. Quando eu falo em qualificação de fornecedores, eu estou trabalhando em conjunto com compras. Se eu falo em recebimento, por exemplo, em controles de recebimento, a equipe que recebe os itens, a matéria-prima, está relacionada, conectada com isso. Quando eu falo em inspecionar um veículo na saída, eu estou trabalhando com o pessoal da expedição. A todo momento eu estou criando conexões e é isso que eu preciso relacionar. Depois que eu tenho esses processos bem descritos, eu preciso trabalhar em conjunto com todos. E aí, depois disso, sim, sempre acompanhando os resultados. Tudo que eu faço, a gente tem que pensar em indicadores ou uma forma de avaliar.
para que a gente possa melhorar, inovar e crescer. A nossa proposta com um sistema de gestão desse, a forma como eu busco aqui trabalhar na Life Quali, nas minhas consultorias, é sempre mostrar que esse sistema ele contribui para que cada área da empresa faça o seu melhor e se destaque nesse sistema de gestão da qualidade e segurança de alimentos. E todo mundo começa a crescer, começa a visualizar melhorias para a sua área. Mas eu preciso integrar. Enquanto a gente está ali só deixando para a qualidade, só fazendo coisas sem realizar essa integração, o sistema, gente, ele vai ser um sistema raso, um sistema superficial, que pode até dar certo numa primeira certificação, pode até funcionar por um tempo, mas ele não tem credibilidade ao longo dos anos. Ele não vai se sustentar. Nem você que trabalha na gestão da qualidade vai conseguir, nem o pessoal da outra área vai conseguir dar conta disso. As próprias auditorias que vocês vão passando, a tendência é que elas sejam cada vez mais rigorosas, que cada vez mais envolvam as pessoas, porque o sistema ele é da empresa. E é muito legal de ver isso. Eu acompanho empresas em vários estágios que estão iniciando, que já estão certificadas há mais de 8 anos, 9 anos. E ver, enxergar isso, essa evolução que acontece é muito legal. Porque, de fato, você só mantém um sistema como esse se você começa a dar esses passos. Senão chega uma hora, gente, que é insustentável. Não adianta, não funciona, tá? Então, é nesse formato que a gente vai trabalhar aqui, as ideias que eu vou passar para vocês, os planos, sempre pensando, sempre tendo essa visão, tá? Essa é a nossa primeira aula de visão geral, ainda tem mais um complemento que eu quero fazer com vocês, para que a gente enxergue bem o sistema de gestão e daí possa abrir o detalhamento com uma grande eficácia. Um abraço aí para vocês.